Fala galera do Sport Buzz, tudo bem com vocês? Guilherme Assunção por aqui. Para hoje a gente bater um papo com uma pessoa muito especial, talento puro, ele que é jornalista, comediante, apresentador, comentarista, enfim, vou esquecer de alguma profissão, Magno Navarro. Seja muito bem-vindo, querido. Tudo bem, obrigado irmão? por estar aqui. Cara, nessa batalha aí, você tem que se virar mil pra continuar almoçando, né? Mas o bom é que faz tudo com muito talento e a gente vai bater um papo sobre a sua carreira. Queria começar falando sobre trabalhar com humor e esporte, humor e futebol. Queria saber como é que essas duas coisas se encontraram na sua vida. Vi que o humor começou antes e depois se encontrou com o esporte. Me conta um pouquinho dessa sua trajetória. Cara, na verdade, assim, o humor é algo que sempre permeou minha personalidade, né? Tanto consumindo, eu sempre gostei muito de programas de humor, quanto depois fazendo na roda de amigos, pra galera da escola, do trabalho, e depois profissionalmente. E eu nunca imaginei na minha vida que eu ia nichar, né? Eu ia fazer essa junção de duas coisas que eu sempre gostei muito, que é o humor e futebol. Então eu comecei assim, sendo ator de comédia, né? Eu fiz alguns cursos livres de teatro, então fazia uma peça aqui, outra peça ali, e fui batendo cabeça pra lá e pra cá, fazendo toda a peça infantil que eu fazia, eu sempre tinha o papel de ter o personagem de comédia. Na verdade, foram dois momentos que me aproximaram do esporte. Um foi um programa de rádio que eu fiz uma vez numa rádio evangélica AM, só que não pegava no rádio AM, pegava mais na online. Na online dava pra ouvir, pelo menos. E foi um projeto, assim, muito, muito doido, assim, porque um cara, amigo de uma amiga minha, me viu imitando o Silvio Santos na festa dela. Eu tava começando a faculdade de jornalismo, aí ele falou, cara, eu tenho um programa, é um programa de futebol, a gente fala dos 4 clubes do Rio de Janeiro, então vamos lá fazer. Aí eu fiquei quase um ano, toda terça-feira, indo fazer esse programa que, cara, absolutamente ninguém ouvia. Primeiro porque não pegava, segundo porque, cara, com todo respeito, era uma rádio completamente desconhecida, ele comprava o horário dessa rádio evangélica, mas pra mim foi muito legal, assim, isso foi lá pra 2013. E aí, em 2017, eu conheci um programa na Rádio Transamérica, lá do Rio também, e eles pediam participação dos ouvintes. Eu comecei a mandar áudio imitando Casa Grande, o Gerson, Tatinha, enfim, essas imitações aí que eu já fazia. Eu fazia algumas, não muitas, né? Não era meu carro-chefe, assim, digamos. E aí eu fazia algumas imitações lá para falar do assunto que estava sendo debatido no momento. E aí eu, depois de um tempo participando muitas vezes por semana por áudio, eu marquei de ir presencial. E aí toda sexta-feira eu passei aí lá nessa rádio, fiquei aproximadamente 2 anos fazendo esse trabalho. Depois eu passei aí 2 vezes por semana, mas eu não era contratado, então eu não podia ir mais de 3 vezes para não caracterizar vínculo de trabalho. Enfim, foi um período assim, muito bom. Foi o período que realmente eu vi que eu vi que era um caminho, já que eu estava tentando diversos outros e nenhum deles estava dando certo. Foi um período muito bom ali na rádio, mas também foi ruim porque eu não ganhava um centavo ali. Eu tinha, né, o espaço, e que eu sou muito grato, inclusive, até hoje. Mas depois de um tempo, esse trabalho que a gente construiu, de certa forma, virou uma frustração, mas que depois foi me projetando para outros lugares. Tudo serviu de aprendizado, né? Você foi construindo cada passinho, um passinho de cada vez. Exatamente. E quando eu falo que ficou uma frustração, era porque eu gostava muito do projeto, eu acreditava muito no projeto, mas o pessoal da rádio acabou não abraçando, entendeu? Então, poderia ser que esse projeto estivesse no ar até hoje, entendeu? Porque realmente era um programa que eu gostava muito de fazer. Legal. E mesclar futebol e humor nem sempre é fácil. A gente tem pessoas que não gostam tanto, tem pessoas que gostam mais. Como é que é pra você? Você enxerga isso como o caminho ideal, não só pra sua carreira, mas também pro jornalismo esportivo? Você acha que o esporte ele é mais leve, ele tem uma pegada mais descontraída, e hoje a gente tem muitas pessoas fazendo esse tipo de formato. Como é que você enxerga isso? Não só no momento que você percebeu que era isso que você queria pra sua carreira, mas também pro jornalismo esportivo nessa comunicação. Cara, falando um pouco de uma forma mais abrangente, a partir do momento que eu comecei a estar em transmissões ao vivo, eu percebi que, de fato, existe um ponto muito sensível em você trazer humor, principalmente para jogos grandes, jogos que envolvem grandes torcidas e envolvem um nível de tensão muito alto, né?
Então eu comecei a ter um pouco mais de tato e entender por que às vezes um ou outro comentário acaba desagradando a maioria das pessoas que estão envolvidas em determinados jogos. A gente aprende no humor que humor e um certo sentimentalismo, humor e uma emoção muito aflorada, essas duas coisas não casam, entendeu? Uhum. Você só ri de uma pessoa que caiu depois que você viu que tá tudo bem com ela. Se ela se levantou, ou se ela caiu e, enfim, começou a dar risada também. Mas no primeiro momento vem aquela emoção, vem aquela preocupação. Sim. Então, quando você tem esse nível ali de emoção tão aflorado, às vezes você dá uma pitada de humor, fazer um comentário, acaba não sendo muito bem recebido. Então, foi aí que eu entendi por que às vezes as pessoas elas não gostam muito, o público acaba rejeitando um pouco essa linguagem. Mas eu acho que no dia a dia tem muito espaço para você mudar um pouco a perspectiva, o ponto de vista, seja do futebol ou de um jogo que passou, ou de uma notícia do dia. Então eu acho que assim, tudo é questão de feeling, de timing, né? Comédia é timing. Sim. Não só no futebol, como qualquer outro assunto. Então eu acho que o feeling de quem se propõe a fazer humor tem que estar muito apurado, tem que estar muito calibrado para você acabar não atrapalhando o produto em si. Né? Porque, querendo ou não, a prioridade ali sempre vai ser o futebol, o jogo, e isso falando, né, daquele momento ali de um pré-jogo ou de uma partida em si que está acontecendo. Mas fora dele, por exemplo, nos programas que eu apresentei, né, que eram programas ali vespertinos, então dificilmente a gente estava ali muito envolvido com algum jogo que estava acontecendo. A gente tratava muito do factual, do que tinha acontecido, da notícia do dia, e dava muito bem para você fazer uma análise um pouco mais crítica, um pouco mais séria, digamos assim, mas também tentar distorcer uma ou outra ponta ali, que sempre foi o que eu tentei puxar, né? Uhum. A partir de uma declaração ou um pequeno fato, você aumenta a situação para dar a graça da parada. Então eu acho que tudo depende do momento, do local que você se propõe a fazer isso. E você passou pelo Tá Na Área, um programa de grande destaque no Sport TV e no Grupo Sim. Globo. Essa sensibilidade entre perceber o humor conectado com o futebol, foi ali que você teve essa experiência mais na veia, assim? Era um programa ao vivo, diário. Uhum. Você construiu essa caminhada na rádio, conectando humor e esporte, futebol. Foi ali que você sentiu, caramba, que é diferente. Não, com certeza. Acho que o fato da gente ter uma produção diária, e cara, o Tá Na Área, eu acho que só quem viveu pode entender o que foi. Porque foi muito bom, fez muita gente aprender muita coisa, tanto eu, quanto o Igor, quanto os editores de vídeo, de texto, os editores-chefes, executivos, porque essa obrigação diária de você produzir um conteúdo diferenciado, né, que foi a proposta que o Sport TV nos fez, e você não se tornar repetitivo era o grande desafio, assim, da parada. Num determinado momento, a gente acabou caindo nesse lugar, de tipo, cara, nós já fizemos tudo, pelo menos essa era a percepção de muita gente da equipe e a minha também. A sensação que a gente tinha é que as coisas começaram a se repetir, porque de certa forma também o futebol ele acaba tendo ali um certo calendário, um certo cronograma. E a coletiva do Renato Gaúcho, ela vai ser na quarta, vai ser no domingo? Exatamente, ela vai acontecer, aí o ano vai começar com o campeonato estadual, aí vai ter a janela de contratação no primeiro semestre, na metade do ano. Então a gente começou a cair um pouco nesse desgaste de tipo, cara, o que mais a gente pode fazer? E, obviamente, né, como toda empresa, você tem uma ou outra limitação, seja de orçamento, seja de equipe, seja de, enfim, equipamento. Porque quando a gente tentava buscar uma ou outra ideia que a gente nunca tinha explorado ainda, às vezes a gente acabava esbarrando nesse ponto. Então, foi um aprendizado assim, muito grande, mas ao mesmo tempo também foi bem desgastante. Assim, chegou num determinado ponto que
Eu particularmente eu basicamente tinha essa função de trazer o humor mesmo, né? Essa coisa de piada, de esquete. Como eu era basicamente sozinho, eu fiquei quase 2 anos escrevendo, e às vezes o comparativo que eu fazia você pega qualquer programa de humor, canal de humor na internet, você tem 3, 4 roteiristas, e você tem também, por exemplo, uma rotatividade ali de ator para você não cansar também o público e tal. E que talvez tire um pouco dessa rotina, digamos assim, né? Porque são outros olhos vendo aquilo ali. Com certeza. E ali no Tá Na Área, eu tinha o Tociro Neto durante um tempo, mas ele tinha outras funções, então nem sempre ele estava escrevendo o humor propriamente dito. O Igor também, ele tinha essa pegada, mas era bem diferente, né? Porque o Igor, ele veio muito do jornalismo, né? Ele tá na Globo, estava na Globo durante muito tempo, então ele tinha um texto diferente do meu, porque o meu era a minha pegada sempre foi um pouco mais artística, né? E às vezes era essa dificuldade que eu tinha de passar, principalmente para os chefes. Eles terem um entendimento que, por mais que eles nunca tivessem feito esse tipo de trabalho, a gente precisava de em algum momento, ou em alguns momentos, um olhar um pouco mais artístico para uma ou outra demanda que eu trazia. Às vezes eu tive isso correspondido, às vezes não. Mas com certeza, assim, quando você fala que foi o grande desafio, foi onde eu aprendi mesmo a colocar isso em prática de uma forma muito intensa, foi o Tá Na Área, cara. Porque chegou num determinado ponto, que era o grande objetivo nosso, em que um fato acontecia, um resultado inesperado, ou uma notícia relativamente inusitada, as pessoas elas já criavam essa expectativa de saber como que a gente iria abordar aquilo, né? Então, algo acontecia, ou então alguém falava alguma coisa, as pessoas já começavam a me mandar mensagem ou me mostrar, faz isso aqui. Às vezes a pessoa vinha e falava assim, cara, você tem que fazer isso aqui. E eu falava assim, cara, isso já tá pronto, relaxa. Só espera a hora do programa, porque eu tô ligado nisso que aconteceu. Então, as pessoas elas já criaram essa expectativa de saber como é que a gente ia falar sobre determinado assunto, porque ela sabia que no Tá Na Área a gente ia falar de uma maneira diferente, a gente ia abordar de uma maneira diferente de todos os outros programas, assim, tanto do Sport TV quanto da mídia esportiva no geral. E a gente tá falando aqui, você falou, né, desse desgaste diário, que é um programa. O programa era muito divertido para quem assistia, mas eu queria entender o seu sentimento ali nessa... Eu vi uma entrevista sua falando sobre autocobrança. Sim. Onde eu queria entender se essa autocobrança veio nesse período, ou se você sempre foi assim. E como que você tentava... Era um programa divertido, mas se você conseguiu, vamos dizer, aproveitar aquele clima ali. Cara, é uma boa pergunta, assim. Primeiro que, na questão da autocobrança, eu acho que eu sempre fui assim. E é um exercício diário, assim, trabalhar com isso. E talvez hoje eu esteja até mais do que há um tempo atrás. Mas aí é um pouco de contexto de momento mesmo, sabe? Isso acaba sendo muito, muito ruim mesmo, porque é um ciclo que você cai, você auto se cobra, aí você tenta fazer, aí não consegue, aí você se auto se cobra de novo, aí você parte para fazer de novo, aí tem o bloqueio, aí volta para essa autocobrança. Mas, especificamente falando do Tá Na Área, chegou um momento que, como eu falei, as coisas, para mim, e eu sempre tive assim uma paixão pelo novo e sempre precisei estar envolvido emocionalmente em todas as minhas ideias. Chegou um momento que eu não estava mais encontrando isso. Estava virando uma coisa muito racional, estava virando uma coisa quase que mecânica. Eu conseguia desenvolver, mas não sentia tanto prazer como comparado a, sei lá, o primeiro ano de programa. A gente ficou aproximadamente aí 2 anos no ar, então dá para diferenciar bem assim o que foi. Na verdade, dá até para dividir em 4 semestres, né? O que foi o primeiro semestre, que é um semestre de adaptação, de tentativa e erro, um segundo semestre em que a gente começou a explorar muito tudo que a gente acertou, o começo do segundo ano que foi, ao mesmo tempo, uma colheita do que a gente tinha plantado anteriormente. Também foi um momento de readaptação, porque o canal aumentou a duração do programa. E isso fez com que a equipe se desgastasse ainda mais. A gente tinha um programa
sei lá, com 30 minutos em média a mais para fazer, mas com praticamente a mesma equipe. Então isso acabou pesando um pouco ali para todo mundo e, consequentemente, para mim. Então, assim, eu acho que eu não consegui desfrutar tanto quanto eu gostaria de ter desfrutado. Porque, até pelo fato das coisas terem acontecido relativamente rápido, e no meio de uma pandemia, eu tive até uma certa dificuldade para assimilar aquilo tudo, para entender a responsabilidade que eu estava tendo numa função que eu nunca tinha exercido na minha vida, né? Então, assim, eu tive que abraçar, que matar no peito e encarar mesmo, mas, ao mesmo tempo, chegou um momento que eu perdi um pouco a noção de que função realmente eu estava exercendo para o público, enfim, nível Brasil, entendeu? Porque a gente sabe que o Sport TV é um canal de grande audiência. Por mais que seja na TV fechada, ainda assim tem um público bastante relevante. Então eu acho que talvez o famoso, se eu tivesse que voltar no tempo, eu acho que eu teria desfrutado um pouco mais, até talvez para render um pouco melhor, porque eu realmente me cobrava muito, eu queria muito a cada dia superar o que eu tinha feito no dia anterior, e às vezes eu por mais que a reação do público, a resposta do público fosse positiva, eu sempre saía com um gosto de frustração, porque nunca era do jeito que eu queria ser. Mas eu acho que acabou, no final das contas, acabou sendo, entendeu? Sim. Eu que perdi um pouco essa percepção de real e o que estava aqui dentro da minha cabeça. E é muito legal o Magno falar sobre esse processo de autocobrança, porque, como eu te falei, para quem assiste, é um sucesso. Então, assim, você é extremamente talentoso. E essa questão a gente vai ajeitando com as experiências que a gente tem na nossa vida. E acho que a autocobrança, ela é óbvio, ela às vezes te desgasta muito, mas ela te coloca sempre buscando a excelência. E por mais que às vezes, como você falou, a gente não perceba que a gente está alcançando a excelência, a gente acaba alcançando, que foi o que você fez lá no Tanário. Legal, e eu queria falar dessa sua saída, como você falou, você contou toda essa trajetória. Eu queria falar dessa sua saída, que foi um pouquinho repentina para quem estava assistindo, né? O programa estava rolando ali. Mas queria que você contasse um pouquinho como você olha isso já passado um tempo, com novos projetos, enfim. Cara, a minha saída, ela foi algo que me pegou muito de surpresa, assim. Muito mesmo, assim. Muito mesmo. Assim. Foi uma tampa de bueiro que se abriu do nada e que eu caí. Eu nem me liguei que eu tava em cima dela e quando eu vi eu já tinha caído. Porque chegou num determinado momento, ali em setembro, mais ou menos, de 2022, que eu procurei a minha chefia para falar justamente que eu estava um pouco desgastado, que eu não estava achando que as coisas que eu estava fazendo estavam boas o suficiente, que a gente estava precisando de mais pessoas para olhar o programa e manter aquele nível de criatividade. A gente estava precisando de mais pessoas para manter o nível de criatividade e produzir junto comigo, que o Tociro nessa época já tinha saído. Então, assim, claro que todo mundo trabalhando na área tinha muita excelência, era uma galera que ralava muito, que se entregava para o programa, mas a gente sabia que a nossa demanda era muito diferente dos outros programas. Então, tinha editor de vídeo que queria muito fazer o Tá Na Área, e aí fez o Tá Na Área, mas acabou vendo que era um pouco mais... Além do que esperava. Era um pouco mais hard do que a pessoa estava imaginando. E aí, às vezes, uns deram conta, outros não. Mas, assim, todo mundo que passou pela equipe era muito boa mesmo. A gente tentava valorizar ao máximo a equipe, porque a gente sabia o quanto que todo mundo ralava. Mas chegou um momento em que eu realmente não estava bem, assim, de cabeça para pensar criativamente e diariamente tudo que a gente vinha colocando no ar. E aí eu tive uma reunião com a minha chefia, porque o processo de pré-produção do programa era o que mais nos desgastava. Sim. Porque a gente tinha pouco tempo para escrever, a gente tinha pouco tempo para fazer a gravação em si,
e os editores tinham relativamente pouco tempo para editar. Uhum. E quando eles aumentaram a duração do programa e a gente tinha que permear a edição do dia com VTs, como eu falei, a gente tinha praticamente a mesma equipe. Então, o cara que editava um VT, ele passou a editar 2, ou editava um e ia ajudar num outro que era um pouco mais complicado. Então, isso foi aos poucos cansando, né? Todo mundo de uma forma geral. Eu lembro, a minha editora executiva, a minha editora-chefe, que era meio que a diretora ali do programa, cara, chegou um momento assim, e ela ralava muito, ela foi a melhor chefe, assim, que eu tive, assim, disparado. E ela ralava muito, 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 e chegou uma época, assim, que a gente olhava pra ela e a gente falava, pelo amor de Deus, você dorme. Você não tá dormindo, tá na cara, você não tá dormindo. Então, quando eu levei isso lá pra minha chefia, sendo muito sincero, assim, e sem querer demonstrar nenhuma mágoa, frustração, acho que assim, foi de momento, aconteceu e tudo bem. Eu acho que rolou pouco entendimento, assim, da situação. Porque eu sabia que vinha uma Copa do Mundo, a gente já estava em produção do programa da Copa do Mundo, e eles me propuseram sair da apresentação do programa em si e ficar só com a produção dos conteúdos e dos VTs. Mas era isso que acabava me esmagando, assim, essa coisa, tipo assim, de você ter que ter a ideia, apresentar na reunião, escrever num pouco tempo e colocar ela em prática. Porque eu gostava de apresentar, a apresentação em si nunca foi o problema. E aí quando eles fizeram essa proposta, eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, eu não vim pra cá pra isso, eu vim pra cá pra demonstrar pra tentar resolver o problema. Eu não quero que esse problema seja resolvido sendo cortado na raiz. Por mais que às vezes cortar na raiz seja o pessoal fala que tem que cortar o problema pela raiz, mas não era o caso ali. Não era o momento. Eu tava querendo, sei lá, talvez uma poda ali, sabe? Tirar uma outra folha. Um galinho aqui. Um galinho aqui, outro ali. Aí eu segurei até o programa da Copa do Mundo, e o programa da Copa do Mundo teve uma dinâmica completamente diferente. Porque era um programa que tinha 1 hora de duração gravado, diferente dos outros programas que chegavam a ter 2h30, 2h40. A gente teve um produtor, a gente teve um cara muito bom de roteiro e que tinha muita experiência de TV, trabalhou no Cacete Planeta, que é o Eduardo Belo, que é um cara assim, espetacular. Então, a dinâmica do Tá na Copa, né, que foi o Tá na área da Copa do Mundo, a dinâmica do Tá na Copa era o nosso mundo dos sonhos. Era tudo que a gente sempre sonhou pro Tá na área. E o Tá na Copa deu muito certo. A gente conseguiu fazer tudo com... Tudo bem que uma Copa do Mundo também te exige muito, porque são muitos jogos por dia, principalmente aqueles 15, 20 primeiros dias de competição, você acaba tendo muito material. Sim. Mas a gente teve até pelo programa ter 1 hora, a gente teve esse filtro um pouco maior. Porque chegou um momento no Tá na área, quando o programa tinha, sei lá, 2h30 de duração, a ideia que a gente dava passava. A gente precisava ter o VT, precisava ter o conteúdo. Então, no Tá na Copa foi realmente o chamado creme de la creme, foi a nata das nossas ideias, dos nossos textos e, enfim. E aí, quando o programa da Copa termina, cara, o papo que a gente teve, assim, internamente, foi de que, cara, chegamos num produto que consideramos o ideal. Para os apresentadores, para a chefia do programa propriamente, para a equipe. Lógico que não vamos ter a Débora Seco e o Aloysio Chulapa todo dia, e talvez não vamos ter o mesmo orçamento para fazer uma ou outra ideia que fizemos naquela época, mas o que a gente precisa fazer agora é batalhar para que a empresa tenha entendimento de que esse é o formato ideal. Aqui, o programa vai funcionar do segundo 0 até o último minuto. E aí, na virada de ano, de 22 para 23, eu recebi uma mensagem pedindo uma reunião, e nessa reunião simplesmente fui comunicado que eu não apresentaria mais o Tá na área. Então isso me pegou muito de surpresa, porque eu tava com... Sabe quando, tipo assim, eu vim de 2 momentos, né? Um outubro, novembro ali, que eu tava meio que desanimado, meio que estafado, e eu saí desse mood, dessa vibe pra tipo... Pegou um gás na Copa. Caraca, cara. Eu acho que foi o único momento em que eu realmente senti ali que tudo que eu tinha feito
anteriormente tinha gerado um baita resultado. Uhum. Entendeu? Eu me senti bem apresentando, eu gostei das minhas ideias da época, enfim, tudo. Então, foi um balde de água fria eu ter saído do programa da forma que foi, enfim, porque eu só fui comunicado. Assim, Uhum. né? E tá tudo bem também, porque, enfim, é uma questão de business, de empresa mesmo, né? De hierarquia até. Sim. Fui pego de surpresa e enfim, aí tive um tempo ali para tentar digerir a ideia, para tentar entender o que eu faria a partir dali. E aí foi quando eles... a ideia do que eles queriam que eu fizesse lá. Era um quadro de humor que ia entrar durante a programação. E aí eu tentei formular o quadro à minha maneira, mas acabou não dando certo. E aí chegou um momento ali que eu já estava muito satisfeito, estava triste mesmo. Uhum. Acho que a palavra é essa, assim. Eu lembro que os primeiros episódios que eu até, dividi cena com o Adnet, que pra mim foi uma baita experiência. Sim. Mas nos primeiros episódios, assim, que eu via, eu falava, cara, eu tô totalmente apagado. Eu tava se vendo ali. Eu tava me vendo, assim, com quase que preto e branco, assim. Uhum. Então eu falei, cara, é melhor a gente parar por aqui, porque não tá bom pra mim e, consequentemente, também não tá bom pra empresa. Foi quando eu decidi pedir a demissão. Mas, enfim, eu entendo alguns processos. É claro que outros eu demorei a entender. Vez ou outra eu me pego pensando, porque uma saída da Globo sempre é muito impactante. Mas, pessoalmente, foi uma das grandes decisões assim, da minha vida. Não pela Globo em si, mas pelo que eu consegui fazer depois dali. Os desafios são outros, você acaba entrando em outras dinâmicas, mas foi uma decisão que eu considero acertada para a época. Hoje eu estou num momento de tentar me explorar em alguns campos que eu acabei não indo. E eu estou conseguindo fazer isso tanto por conta própria, como por oportunidades que outras empresas estão me dando, né? Então hoje, por exemplo, eu faço comentário de jogos no canal Gold, que para mim era algo que eu até tinha esse... eu confesso que eu tinha quando eu estava ainda no Sport TV, quando eu pensava assim, cara, o que vai ser... Se eu ficar 10 anos aqui, se eu ficar 20 anos aqui, será que daqui a 20 anos eu vou estar fazendo? Não vou, né? Será que em algum momento eu vou para reportagem de campo, ou vou para pro comentário? Então eu pensava ali dentro da empresa. E aí, a partir do momento que eu estive fora dela, eu fui também abraçando essas outras áreas que eu não explorei tanto dentro da própria Globo. Então, por exemplo, eu descobri que eu adoro fazer reportagem de campo, né, que é estar ali, né, durante a transmissão, passando o que está acontecendo, tendo aquele olhar que às vezes no macro a transmissão não tem. Então, o que o técnico falou, como é que foi o lance ali do jogador com o juiz, do jogador com o jogador. Cara, eu fiquei fascinado assim, por fazer esse tipo de trabalho. E eu só tive essa oportunidade, querendo ou não, fora da Globo, né? Porque eu não tinha essa função lá. Hoje estou comentando jogos, então eu tenho também essa responsabilidade de tentar ter... Eu não tenho a pretensão de ser um baita comentarista que fala sobre o... Eu tenho um entendimento de futebol, eu estou estudando para ter um pouco mais, um olhar um pouco mais apurado, mas não é essa a minha praia, assim, que eu vou me especializar muito. E o Magno tá como apresentador, comentarista do canal Gold, com o Magno Show, sim, onde você faz imitações. Faço. Rápido, pra gente no pique, assim. Renato Gaúcho, tudo bem? Tá jogando muito futevôlei? Se eu fizesse no futevôlei a minha profissão, você pode ter certeza, eu ganharia mais dinheiro do que dentro do futebol, entendeu? É uma loucura. E o Diniz, tá jogando futevôlei também, não? Olha, eu não tô jogando futevôlei porque o próprio Magno falou, às vezes você tem que parar a sua carreira, o seu momento de vida e ter um momento para você se renovar. E é isso que eu tô tentando fazer. Porque as pessoas olham muito o resultado, mas não entendem muito do processo. O processo é muito importante dentro não só do trabalho, como da vida. E o PVC, como é que avalia o trabalho desses dois grandes treinadores? O Diniz foi campeão da Libertadores de 2023.
mas fez um trabalho muito ruim em 2024 no Fluminense no Cruzeiro. O Renato Gaúcho é o Renato Gaúcho. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu acho os dois treinadores bons. O Diniz já foi da seleção brasileira, o Renato não. Eu acho que tá na hora do Renato ser treinador da seleção brasileira. Treino na caixa de areia, com certeza. Treino na caixa de areia, chopinho pro Neymar. Perfeito. E muita resenha no vestiário. Galera, esse foi o Papo com o Magno Navarro. Obrigado, Aproveitando essa cara. imitação, quero muito te agradecer por você estar Pô, eu que aqui. agradeço, Seja muito mesmo. bem-vindo sempre. Obrigado, Sport Lance, caras. A Obrigado porta está sempre aberta. E quero pedir para você encerrar esse nosso papo, deixando suas redes sociais, obviamente, para a galera seguir os seus projetos. Maravilha. Mas eu queria muito pedir que o Caio Ribeiro encerrasse o programa. Você tá querendo me quebrar, né, Guilherme? É uma música para dançar, não? Eu tenho uma música que, não sei se você sabe, eu nunca fiz amor ouvindo essa música, que é a Last Kiss do Pearl Jam. Você já viu essa minha entrevista Não, na nunca revista? vi. Foi numa revista, inclusive. Tem que ver se foi na revista Caras ou na Entendi. revista Capricha. Capricha Concorrente? É melhor não falar, acho que é melhor. Deixa eu próximo. Você quer que eu encerre o programa? Isso, deixa suas redes sociais. A rede social do Magno Navarro, um grande Arroba. comediante, apresentador. Claro, é um grande amigo meu, um grande irmão. Tô com muita saudade de você, Magnão. @Navarro Magno. Quase que esqueci minha própria rede social. @Navarro Magno em todas as redes sociais. E tem também o projeto de lives que ele tá fazendo no YouTube, que é o Magno Show. É isso, galera. Aproveitem o conteúdo de alta qualidade. E o Magno aqui, então, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar essa entrevista com todo mundo. De seguir o Magno e de seguir o Sportbuzz, @SportBuzzBR, certo? Exatamente. Canhotinha Corta de a parte ouro. aí que eu... Canhotinha de ouro. Ô, Magno, seu desgraçado! Falou da concorrente! Você é muito burro! Você é uma baranga, pô! Valeu, galera. Valeu, É isso. galera. Tchau, tchau. Até a próxima.